Olá, revendedor! Mais um capítulo aqui com vocês, né? Eu estava lendo uma matéria agora que eu acredito que ele não vai ser muito diferente do que você está passando aí no seu mercado. Às vezes não está acontecendo contigo, nem com o seu vizinho, mas às vezes está acontecendo com uma pessoa mais distante, que está ali a 10 quilômetros, 15 quilômetros, ou pelo menos você mesmo já ouviu falar acontecer isso. E isso vem acontecendo desde 2015, né? Entre 2015 e 2016, e agora a gente está em 2018, né? Mas essa matéria em específica foi enviada ontem, no dia 14 de agosto de 2018. E nela tem o seguinte título: em 2 meses, 10 postos de combustíveis encerram as atividades. Isso aconteceu dentro do Mato Grosso do Sul, né? E dentro da explicação, tudo isso surgiu devido à crise. A crise econômica que se instalou no país, como o nosso produto, o combustível em si, ele depende um pouco da economia, né? Tanto local quanto realmente do país. É bem provável que você tenha sentido, assim como eu senti, como outros vizinhos devem ter sentido, né? Com o mercado num todo. De quê? De que o mercado ele tinha um consumo de combustível, uma venda normalmente que se estabilizava com uma determinada margem, né? E de repente o mercado começa a se desabar porque começa a reduzir o consumo do Estado. Reduzindo o consumo do Estado, entre as empresas normalmente se confere como se fosse uma guerra de mercado. Né? Por exemplo, eu tenho uma venda diária de, por exemplo, 5 mil litros dia. Né? Esses 5 mil litros chegou a um determinado momento que eu comecei a vender 3 ou 2 mil litros. Né? A percepção de alguns revendedores é de que alguém roubou esses clientes, tomou esses clientes do meu negócio. Né? Então essa é uma percepção intuitiva, né? É a intuição do empresário sentir de que alguém tomou aquilo. Mas o empreendedor, o empresário, ele não tem a noção de fazer a pesquisa devida e correta. O que você está falando, Daniel? Por exemplo, eu vendia, por exemplo, então 5 mil litros dia, e de repente caiu para 2.500 litros. Vamos botar exatamente a metade, certo? Aí passa-se um mês, 2 meses, começa a ter aqueles conflitos de guerra entre postos, né? Preço baixo, e a venda ela não consegue recuperar aqueles 5 mil litros que eu esperava, mesmo botando o preço baixo. Né? E nisso todo mundo está perdendo, né? O mercado em si, aquele posto que tentou sobreviver, o outro que também estava tentando sobreviver e entrou nessa briga de mercado. E passou ali 1, 2 meses e depois eles identificaram que o consumo daquele local era de, por exemplo, 20 milhões de litros. E depois de alguns meses caiu para 10 milhões de litros, certo? Ou seja, foi normal ter acontecido o que aconteceu no caso desse posto de combustível, né, que tinha 5 mil litros, caiu para 2.500. Alguém roubou o cliente? Não, simplesmente caiu o consumo. Né? Nesse caso que a gente está citando, como se fosse por culpa da crise, né? Por causa da falta de abastecimento daquele local, daquela região. Perfeito? Mas voltando a essa matéria que eu estava falando, ele fala assim, em 2 meses, 10 postos de combustíveis encerraram as atividades. Bom, a matéria, como eu falei, é de agosto de 2018. O que vale lembrar é que há 2 meses atrás, o que aconteceu? Aquela greve famosa dos caminhoneiros, que foi um fato histórico, né, no país, no Brasil. E um dos mercados que mais foram afetados, não foi o único, todos os mercados foram afetados, mas o de combustíveis, todos foram, não teve jeito. Porque a maioria dos nossos transportes são rodoviários. Se não chega combustível para a distribuidora, ou se as distribuidoras são fechadas para ter esse transporte da distribuidora até os postos, não tem outro caminho. Alguns postos ficaram sem combustíveis. Eu mesmo, aqui no meu posto, essa greve, né, esse tumulto durou 8 dias. Durante 4 dias eu fiquei sem combustível.
né? Então isso aconteceu em outras cidades como o centro de São Paulo, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né? Foi vinculado aí nos noticiários, né? Sobre isso. Então, e acabou tendo essa quebra, né? Porque, primeiro, aquela empresa, aquele posto de combustível que não está preparado, e aí ocorre um fato desse, de você ficar dias sem receber combustível, às vezes já estava endividado, ou às vezes as contas já não estavam batendo, porque já está numa guerra intensa, e aquilo dali vai se alastrando, vai piorando, você acredita que vai melhorar, não melhora, vai piorando, e tem uma hora que você não tem mais dinheiro para comprar combustível, e chegou o fim da linha, você ainda tenta vender o posto, o mercado já não está valendo mais nada, todo mundo perdeu muito, mas o que mais perdeu, sabe onde é que foi? Aonde mais se perdeu foi na valorização patrimonial da tua empresa. Às vezes a gente está trabalhando, eu acredito muito nisso, a gente está trabalhando, está fazendo esforço, tá no dia a dia ali cuidando da gestão, cuidando dos detalhes, controle de produtos, negociação de compra e de venda, atendimento ao cliente, marketing e muitos outros. E aí, de repente, vem exatamente uma crise dessa que não está preparado e acaba, não adianta você ter a melhor gestão, não adianta ter a melhor daquilo ou aquilo, você não estava preparado para aquilo, né? E acaba desvalorizando muito o seu patrimônio quando a gente entra em brigas ou guerras de mercado nesse sentido. Faz algum sentido aí para você isso que eu estou falando? E às vezes tem muitas empresas que vivem, às vezes, não pelo resultado mensal, mas pela valorização da empresa, né? São empresas normalmente que têm um crescimento muito longo, onde todo lucro ou resultado que ele se tem por 30 dias, ele reinveste tudo para o crescimento, para as novas estratégias, acreditando no novo futuro e no crescimento de mercado. Eu acho que você já ouviu isso em empresas grandes. Se, por exemplo, você é o gerente ou dono de uma rede, você deve se lembrar que você já passou por isso, né? Não tem como você crescer sem fazer um grande reinvestimento ou do seu lucro ou de grandes financiadores. Só que o crescimento ele tem um risco muito grande, que é exatamente o risco de futura quebra, né, do próprio negócio. Você põe o negócio em risco. Por isso que tem pessoas que gostam de ficar com um posto só, ou tem gente que só quer dois e não quer crescer mais. Ele prefere ficar listável porque ele reduz o risco dele ou de ganho maior ou de perda, né? Sempre é assim, o comércio funciona assim, em qualquer mercado do mundo. Perfeito? E voltando a falar sobre essa questão, então, depois dessa crise, né, a gente teve essa crise econômica que já vem ao longo dos anos. Teve gente que sofreu muito também com essa crise aí dos caminhoneiros por falta de produto ou de preparação. E também tem a questão dos mercados, né? Por exemplo, lendo a matéria com detalhes, o presidente lá do Simpetro, do Mato Grosso do Sul, né, isso gerou uma perda de mais de 30% do volume da média dos três produtos, inviabilizando a atividade de diversos postos. Hoje, são mais de 30 estabelecimentos fechados num período de 18 meses. E somente nos últimos 60 dias foram fechados em torno de 10 postos da capital. Aqui em Brasília, só para vocês terem ideia, aqui também a gente tem um índice nessa faixa de 15 a 20 postos fechados, aí vou colocar em dois anos, tá? Mas teve um período curto que se fecharam 10 postos de uma vez. É quando se gera essa situação. E por que eu estou te falando nessa questão de análise de consumo por território? Porque em alguns momentos eu percebi uma queda de venda de combustível aqui no meu posto. Passou 2 meses, eu fui olhar o que tinha acontecido com as vendas aqui no estado do Distrito Federal. E aqui a gente teve uma perda de 20 milhões de litros em um mês. 20 milhões de litros, aqui são 300 postos, a gente está falando aí num número bem razoável de perda, quase de 100 mil litros, né? Então, não tem jeito, se um posto perde ali 100 mil litros, dá um impacto econômico muito grande, mas não foi porque um posto tomou do outro.
né? Foi porque o mercado reduziu o consumo naturalmente por diversos fatores, por diversos motivos, e é assim que o negócio funciona. Então eu tenho uma grande pergunta para você, encerrando agora esse vídeo, que já tem uns 10 minutos. O que você está fazendo, já que muitos postos estão fechando, quebrando, o que você está fazendo para o seu negócio continuar vivo, para ele continuar sobrevivendo? Porque tem momentos que a gente está vivendo em crescimento ou estabilizado e tem momentos que a gente está para sobreviver. Todo mercado acontece isso, posto de combustível não é diferente. E aí eu fico essa pergunta, será que essa tua decisão no que você está pensando, o que você está fazendo para sobreviver é o mais saudável? Ela vai gerar um resultado a longo prazo para o teu posto ou não? Muitas vezes essa pergunta machuca, é difícil, demora meses, às vezes anos para pensar, mas o certo é que nós temos decisões diárias e todas as decisões impactam no futuro da tua empresa e de todos os seus colaboradores. Beleza? Pensa nisso aí. Daniel Costa, revendedor aqui de Brasília. Um abraço. Até mais.